Boa noite para você. O TV Notícias desta sexta-feira, dia 28 de julho, começa agora e com muita informação para a gente fechar bem a semana. Nós vamos falar da redução dos números da dengue em Uberlândia. Os agentes controlam até o percentual dos ovos do inseto que podem evoluir. Termina na próxima segunda o prazo para o saque das contas inativas. Como está o movimento nas agências da Caixa? Como programar a viagem dos sonhos? O PROCON faz o alerta aos consumidores. Diversão por meio da leitura. As crianças em tratamento no Hospital do Câncer receberam uma visita especial com direito à contação de histórias. Hoje tem ainda a nossa agenda cultural para o fim de semana e muito mais. O TV Notícias está no ar. A gente começa o nosso telejornal com uma boa notícia. Houve uma redução de 75% no número de casos notificados de dengue em Uberlândia. O trabalho de combate e prevenção, que acontece ao longo do ano, consegue ver até onde estão os ovos do inseto e qual percentual deles tem chances de se desenvolver e virar mosquitos. De acordo com o levantamento, de janeiro a julho deste ano foram notificados 2.946 casos de dengue. Em igual período do ano passado, o número era de aproximadamente 12 mil. Para o coordenador do Programa de Combate à Dengue, 3 ações foram determinantes para essa diminuição. A principal delas foi o bloqueio do caso suspeito. Quando uma pessoa vai na unidade de saúde, nós somos informados do endereço desse suspeito e realizamos em torno daquela pessoa um bloqueio que conta inclusive com eliminação de foco. É uma ação diferente que traz uma resposta muito positiva quando feita de forma correta, né? Os ferros velhos também fizemos uma reestruturação, visitamos quinzenalmente, renovamos os cadastros, renovamos a conversa com o proprietário para que nos auxilie e também vem dando uma resposta melhor em termos de controle. Os pneus, nós encontramos no depósito cerca de 43 mil pneus que estavam sem destino, alguns com foco, renovamos licença ambiental, entramos em contato com a ANIP, né, e refizemos todo o trajeto desse pneu, dando a ele destinação adequada. Ele explica ainda que um total de 16 ações são implementadas no combate ao mosquito Aedes aegypti. Entre elas, a visita domiciliar, parcerias com imobiliárias e visitas a imóveis abandonados. Além disso, outro aliado é o tratamento biológico. Nós fazemos uso do peixe, que se adapta e consegue controlar a larva ali naquele ambiente, o que dá também controle absoluto em alguns depósitos. As atividades de combate ao mosquito são realizadas ao longo do ano. Aqui na Escola Técnica de Saúde da UFO, as ações têm como foco o monitoramento dos ovos do mosquito através dessa armadilha. A armadilha traça esse perfil da presença ou não do vetor. Junto com isso, nós fazemos essa atividade para identificar qual é a intensidade da presença desse vetor. O monitoramento por meio dessa ouvitrampa, que é recolhida de 7 em 7 dias, está sendo feito no Instituto Federal do Triângulo Mineiro, campus Sobradinho. A olho nu, parece que não tem nada nessa palheta, né? Mas no microscópio é possível ver inúmeros ovos. Os que sobrevivem são colocados neste mosquitário para que os pesquisadores possam acompanhar o desenvolvimento. Segundo o professor, a média de ovos que podem desenvolver por ano é de 5 mil. Desde 2013, quando começou o estudo, até 2016, foram mais de 25 mil ovos, incluindo todos os tipos. O professor explica ainda que o foco não é só o monitoramento, mas a educação em saúde. Para isso, o projeto, que começou na zona rural, está chegando na cidade. O intuito é formar educadores e disseminadores de boas práticas. Com as atividades de vigilância, a gente desenvolve as atividades de educação em saúde, onde a gente sensibiliza e mobiliza a população, que nós chamamos de microterritórios. Para quê? Para que essa comunidade, para que essas pessoas, por meio de mobilização social, fiquem sensíveis e sejam protagonistas das suas ações. Por exemplo, eliminando criadouros. E é isso aí, cada um deve fazer muito bem o dever de casa e evitar, claro, a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Fim de semana chegando e apesar do friozinho das madrugadas, o sol prevalece. Nada de chuva para a região. Como vai ser o sábado, veja agora no mapa.
Em Uberlândia, o dia vai ser de sol e poucas nuvens, nenhuma possibilidade de chuva. A mínima prevista é de 13 graus e máxima de 27. Em Patos de Minas, faz frio pela manhã, mas logo esquenta, mínima de 10 graus e máxima de 28. Em Ituiutaba, muito calor e sol forte, nenhuma previsão de chuva para o sábado, temperatura mínima de 16 e máxima de 30 graus. Muito sol também em Araguari, não chove, mínima de 11 graus e máxima de 26. E em Monte Carmelo, sol durante todo o dia e poucas nuvens, nada de chuva, mínima prevista de 11 graus e máxima de 26. Termina na próxima segunda o prazo para sacar o dinheiro das contas inativas. Mais informações com Gislene Rodrigues. Olá, Flávio. É isso mesmo, a data final para resgatar o FGTS é até segunda, dia 31. Para saber mais detalhes, eu converso com o Marcos França, que é gerente regional da Caixa. Marcos, explica para a gente, o prazo é até segunda. Quem ainda precisa sacar deve ficar atento. Isso. O prazo termina segunda-feira, nós não teremos horário de atendimento ao sábado, nem também abertura antecipada. No dia de hoje e também na próxima segunda-feira, será o horário normal. Qual a documentação necessária para realizar esse saque? Documento básico, carteira de identidade e também a carteira de trabalho. Se a pessoa tiver rescisão do contrato de trabalho também, ela é bem-vinda, porque facilita também o atendimento para poder fazer o saque de fundo de garantia inativo. Para quem ainda tem dúvidas se enquadra nesse grupo ou não, o que é preciso saber? A melhor opção que a pessoa não precisa se deslocar da casa dela é ligar no 0800 726 0207, tendo o número do PIS ou o CPF na mão, e ele vai saber se ele tem o saldo ou não. E também qual que é o melhor local de atendimento para ele. Só para reforçar, na segunda, qual o horário de atendimento? Para atendimento, nas nossas agências será de 10 às 15 horas. Ok, Marcos, muito obrigada pelas informações. É com você, Flávio. Obrigado, Gislene, e eu vou reforçar. Depois do dia 31, volta a valer as regras gerais de saque, que é por demissão sem justa causa, aposentadoria, doenças graves, para a compra da casa própria e ficar 3 anos sem carteira assinada. E daqui a pouco, como programar a viagem dos sonhos, o Procon faz o alerta aos consumidores. Tem muito mais? O TV Notícias volta em instantes. Até já. Muita gente viajou agora em julho no período de férias escolares. Muitos também se programaram com antecedência e ficaram de olho no que adquiriram. Mas nem sempre é assim. A gente procurou o Procon para saber o que é mais importante na hora de adquirir a viagem e quais são os deveres e direitos dos consumidores. Ricardo é estudante de engenharia elétrica na UFO e o desejo de estudar fora do país foi realizado por meio do programa Ciências Sem Fronteiras. Durante 1 ano e meio, ele estudou e conheceu a Califórnia e o Novo México. Para dar tudo certo, foi preciso pensar e planejar passo a passo da viagem e a estadia fora do país. Olhar tudo com muita antecedência, porque primeiro você tem que ver o roteiro que você vai fazer e também questão de preço. Você pode pegar uma passagem que, se for comprar de última hora você vai pagar 50% a 60% do preço inicial. E em relação também a tempo de estadia, é sempre bom você ver quantos dias você vai ficar ali. Você vai ficar 15 dias, ver certinho para você ver seu roteiro todo, você vai ficar ali 15 dias, então já compra sua passagem 15 dias dali para frente. E em relação à documentação também, o passaporte, por exemplo, ele não vai sair de um dia para o outro. Então, se a sua viagem for para daqui a 1 mês, já seria ótimo que já tivesse o passaporte em mãos. Então, você vai viajar no final do ano, já procura o passaporte, já procura em relação à visto, porque esses documentos não saem de uma hora para outra. O desejo de conhecer outros estados do Brasil ou viajar para fora do país, seja para estudar, trabalhar ou mesmo só para passear e conhecer outras culturas, faz parte do cotidiano de muita gente. Mas é preciso ficar atento para o sonho não virar pesadelo. Planejar tudo e pesquisar bem devem ser os itens principais antes de qualquer viagem. O consumidor deve desconfiar dos preços, por exemplo. O turismo ele é um produto que ele não é tão tangível, então você tem que buscar uma alternativa para poder mostrar ao cliente a necessidade
necessidade daquilo, se aquilo vai atender a necessidade dele, se ele vai realmente corresponder às expectativas dele, se aquilo, qual que é a via legal para poder resolver um caso aquilo não dê certo, como é que ele pode desfazer aquele contrato. Então, está amparado pela defesa do consumidor, pelo Código do Consumidor, pelas leis que regem o contrato, é importantíssimo porque vai dar garantia e vai dar solidez à negociação com o cliente. Vários problemas podem acontecer. Por exemplo, planejar uma viagem de férias, chegar ao local e não ser nada daquilo que foi prometido pela empresa. Em casos como esse, a Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON, oferece toda a ajuda necessária. Mas para isso, a pessoa também precisa fazer a parte dela. O PROCON faz um alerta importante. Não basta só exigir o contrato da empresa. É preciso ler com cuidado o que diz nele, para verificar se está de acordo com o que foi combinado. Nos casos em que o consumidor recorre ao PROCON, num primeiro momento a empresa é contatada para se manifestar e assim tentar um acordo com o cliente. Caso não se concretize, o PROCON multa a empresa e o valor é revertido para o Fundo Municipal da Superintendência. Além disso, a recomendação é que o consumidor busque o judiciário para tentar resolver o problema, já que não houve acordo entre as partes. A partir do momento que você constata alguma irregularidade na viagem, é necessário que você fotografe, que você chame algumas testemunhas. O máximo de provas que você conseguir ter ali no momento é bom, porque a partir do momento que você retorna para a sua cidade, você pode procurar o PROCON com o contrato, com as fotos, com as provas que você tiver, para que a gente possa iniciar um processo contra essa empresa, um processo administrativo. Sem essas provas e sem estar descrito no contrato, fica impossível para que o PROCON possa intervir nesse caso. E ainda fica uma dica importante, o caso da Mariana. Ela não teve problemas com nenhuma empresa, e sim porque não pensou num plano B quando foi fazer um mochilão pela Europa. Durante a estadia de 6 meses em Portugal, a cientista política queria conhecer outros países. A decisão tomada sem planejamento trouxe resultados inesperados e desagradáveis. O meu maior problema foi, então, essa falta de planejamento, porque eu já encontrei alguém que me hospedasse, não pensei em um segundo plano, e chegando em alguns destinos, como em Paris, eu acabei tendo um problema que eu ligava para o moço que ia me receber, Daniel, e ele não me atendia. E isso já era, sei lá, se não me engano, eu cheguei lá à meia-noite e eu não tinha mais para onde ir, porque eu não conhecia nada da cidade, não tinha mais ninguém lá que poderia me receber, e eu passei por essa dificuldade. Então, eu passei a noite inteira na rua e estava um frio, assim, terrível, e tive que esperar amanhecer, e só no outro dia que ele entrou em contato. Você sabe para onde vai, mas caso não dê certo, você tem aquele plano B. Tipo, se eu for para aquele lugar, o plano A, e der algum problema, pelo menos eu sei que em tal lugar eu vou poder ficar. Então, é sempre bom se planejar nesse sentido. E ainda falando de viagens, quem vai para o exterior aproveita muito mais quando consegue se comunicar na língua do país. O inglês é a mais falada em todo o mundo. Quem é estudante, professor ou técnico aqui na universidade pode se inscrever nos cursos presenciais oferecidos pelo programa Idiomas Sem Fronteiras. Quem fala com a gente sobre o passo a passo é o professor Ivan Marcos Ribeiro, também coordenador do programa. Professor, muito obrigado pela presença aqui hoje. Obrigado a vocês. Quando a gente fala de orientação, de formação, inclusive na língua estrangeira, esse programa ele é ideal para quem é da nossa comunidade universitária, não é mesmo? Ele é ideal exatamente porque prepara o aluno dentro de um contexto acadêmico, né? O que é raro numa escola fora da universidade. Então, o aluno fica antenado com as questões do mundo acadêmico, questões de vocabulário, de escrita, de postura, de cultura acadêmica, quando ele também vai para um país falante de inglês, né? Ou em que a língua falada é o inglês. E principalmente até para apresentar trabalhos também, né? Porque os nossos alunos, professores, técnicos inclusive, estão sempre fora também apresentando trabalhos, não é mesmo? Exatamente. Então o programa ISF dá essa estrutura, né? Auxilia na facção, né? Na confecção de resumos, por exemplo, no modo como o apresentador de trabalho, né? O proponente de trabalho se estrutura para fazer essa apresentação lá fora, né? Então, nesse ambiente de internacionalização hoje, o inglês tem sido o veículo, né? Um dos veículos mais utilizados, e é bacana porque nós podemos ter isso dentro da própria universidade, todo o auxílio, toda a estrutura possível, né? Através dos cursos do programa Idiomas Sem Fronteiras. Sem dúvida. Quem são as pessoas que de fato podem fazer? O que ele deve respeitar aí para ele conseguir realmente se matricular? Aí nós temos, então, o aluno vinculado à universidade, né, com matrícula, o aluno permanente da universidade, o professor,
universitário também, o professor da UF pode fazer, e também o servidor técnico da universidade. Então, esses 3 níveis, né, podem vir fazer o curso aqui com o ISF UFO. Para ele se inscrever, há 2 possibilidades. Ou ele deve ter feito já o TOEFL, né, que é um exame que nós aplicamos até o ano passado e provavelmente neste semestre também teremos novas aplicações. Ou então, se ele não fez o TOEFL, ele também pode entrar na plataforma My English Online, é a plataforma que fica lá no endereço www.myenglishonline.com.br. Ele faz o seu cadastro, faz um teste de nivelamento, aí ele é inserido dentro de um dos 5 níveis. Então, ele vai estar, a partir do momento em que ele começar a cursar, ele já vai estar apto a fazer o curso presencial com a gente. Sim, olha que bom. A gente tem que falar de prazo para a gente encerrar. Até quando ele pode fazer essa inscrição? Ele pode fazer a inscrição até o próximo dia 2 de agosto, né? Já estão abertas. O prazo do My English Online é coisa de 1 a 2 dias, né? Até que o sistema reconheça. Então, o ideal é fazer o quanto antes. O quanto antes é melhor fazer. Então, ele vai fazer a inscrição primeiro no My English Online, depois ele entra no site isfaluno.mec.gov.br e aí basta ele clicar no campo aulas presenciais e ele vai ter todas as opções de cursos que nós temos no momento. Que bom, olha, professor, sucesso nesse empreendimento, claro, nos próximos também. Conte sempre com a gente na divulgação também. Muito obrigado, nós estamos no Bloco G, nós temos uma secretaria física também. O nosso telefone é 32918331. Para mais informações, basta procurar-nos lá na secretaria. Que bom, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, boa noite. E depois do intervalo tem a nossa agenda cultural para o fim de semana. E ainda, como pode ser divertida a leitura. O TV Notícias faz um rápido intervalo e volta em instantes. Até já. Diversão por meio da leitura. As crianças em tratamento no Hospital do Câncer receberam uma visita especial com direito à contação de histórias. Em uma conversa bem à vontade e com muito bom humor, o publicitário Carlos Magno contou histórias do livro Carlinhos Nunca Comeu Feijão. No quadro, cenas e objetos ganharam forma. A obra tem 32 páginas com desenhos coloridos e acontecimentos curiosos da infância do autor. Eu tive a felicidade de ser de uma geração antes da tecnologia, né? Então eu ainda pude brincar muito na rua, pude divertir muito com brincadeiras antigas, né? Hoje as crianças são muito presas ao tablet, ao videogame, tem a questão da segurança, ficam trancadas em casa. E isso gerou uma série de experiências muito legais. A contação de histórias é uma atividade que ajuda a alegrar as crianças que estão em tratamento no Hospital do Câncer. Aproximar as crianças e os acompanhantes da arte, da cultura, de atividades lúdicas como essa, sempre foi uma estratégia, né, do Hospital do Câncer para tentar promover uma melhor qualidade no tratamento, né? O lançamento do livro é uma comemoração aos 50 anos de vida do autor Carlos Magno e uma oportunidade para as crianças se divertirem com o universo lúdico da leitura. Emendando com essa história, eu sempre acabei contando outras e desenhando para as crianças. E isso eu percebi que gerava um certo encantamento, uma atração das crianças por isso. Maria Eduarda gostou das histórias. Eu gostei da abóbora porque no Halloween eu levo docinho para as crianças. A mãe de Maria Eduarda, Roberta, também se divertiu com a narração do escritor. Conta que incentiva a filha a ter gosto pela leitura. O gosto pela leitura desde pequena, ela sempre ela gosta muito de gibi da Turma da Mônica. Em casa tem, não um em cada cômodo, mas no quarto dela tem e muito. Gostou do livro? A obra pode ser adquirida de graça. É só fazer o pedido na página www.facebook.com/Carlinhos Nunca Comeu Feijão. Fim de semana chegando e você já tem uma programação? Nós damos algumas dicas. Confira agora na nossa agenda cultural.
Hoje tem apresentação da peça God com Miguel Falabella no Teatro Municipal. Deus desce à terra na pele de Miguel e vai reeditar os 10 mandamentos. A comédia cumpriu temporadas de sucesso absoluto em São Paulo e fez turnê pelo país, chegando agora em Uberlândia. As apresentações começam às 8h30 da noite e os ingressos podem ser comprados na bilheteria. No sábado tem programação especial para os fãs de curta-metragem. A partir das 8 horas na Casa da Cultura, localizada na Praça Coronel Carneiro, número 89, no bairro Fundinho. Estão reunidos obras para todos os gostos. E a entrada é de graça. No domingo, tem edição da Arte na Praça. O projeto tem o objetivo de democratizar e socializar a produção cultural e artística. O evento contará com apresentações das bandas Trem Doido, Bons Ventos de Arruda, Porcas Borboletas com o lançamento do seu novo disco Momento Íntimo e a participação dos irmãos Gustavo Ruiz e a cantora Tulipa Ruiz. As atrações começam a partir do meio-dia na Praça Sérgio Pacheco e a entrada é de graça. O TV Notícias desta sexta fica por aqui. Boa noite para você e um excelente fim de semana. Fique agora com o Jornal Minas, segunda edição.